Fala galera, beleza? Jean Maier aqui e hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre um ensaio que eu fiz, né? Na verdade uma coleção pra uma marca de biquíni, que eu fiz tanto foto quanto vídeo. As fotos no estilo mais lookbook e o vídeo é um fashion film mesmo, em estúdio, ficou bem interessante. Então vocês vão ver agora o fashion film e depois eu vou mostrar as fotos também e vou falando um pouquinho sobre tudo, como que é o processo, como que eu trabalho. Então, vamos lá! Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is he my friend or my foe? I'm a ex-dro, yeah, she give me that maybe I was wrong. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at artists, silly on block, baby. Baby's yellow, text. She wanna eat me like candy. Run up the racks, track me. I run up the racks like an athlete. Big facts, you're the dick, 6 flags. Ballin' like dick flags, told her I love her. I ain't really mean that, yeah. Nowadays these people like friends. Remember way back she was love. These bitches nigga can't come. I got 4 hooked up on tour. Remember I was really on the block like Tetris, just to give me some chip. Surfing, rock in the parking lot, my weed lighter, like the gay blah blah. I be on her mind like non-stop, yeah. Had to cut the little thought, no tomahawk. Remember smoking blunts with my friends. Seconds a couple of days, yeah. Lost a lot to the fan. That's the shit got me upset. But at 8, then I finally started getting funky with side. I remember. Bom, antes de eu começar a falar sobre o tema do vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem um like, compartilhar para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E também vou falar para vocês darem uma passada lá no meu site, na loja onde eu tenho os meus presets, né, de cor para Lightroom e Camera Raw. E também tem um LUT, que é o que eu uso em praticamente todos os meus vídeos, para usar no Premiere ou qualquer outro programa de edição que você tenha. Também vou falar para vocês darem um pulinho lá na lojinha dos Marios. Eu compro com eles todas as minhas câmeras, incluindo a 7 III aqui, né? Já faz algum tempinho que eu comprei com eles. E eu tenho um cupom de desconto, caso vocês se interessem. Só você colocar o cupom Jean Maier, né? Falar para eles que foi pela minha indicação e que vocês querem usar o cupom. Que eles têm um preço excelente e vão atender vocês da melhor forma possível, beleza? Então vamos pro assunto do vídeo. Bom, vocês viram ali na introdução o fashion film, né? Foi uma coisa bem legal de fazer. Mas no dia eu não fiz só o vídeo. Eu fiz tanto a foto quanto o vídeo. E, digamos assim, foram umas 4 horas de trabalho sem conseguir respirar. Geralmente, quando eu faço vídeo, eu faço só vídeo e o cliente já tem, às vezes, um fotógrafo. Ou quando eu faço foto, eu faço só foto. Mas tem alguns clientes que eu faço tanto foto quanto vídeo porque eles querem o meu trabalho ou porque também fica mais fácil fechar com uma pessoa só. Quando não é com a agência, eu consigo fechar tanto foto quanto vídeo. Só que isso vai acabar te deixando muito exausto, né? Porque você tem que trabalhar dobrado ali. Mas eu consegui fazer tranquilamente porque eu tenho um estúdio que eu sempre faço, que ele é perfeito para lookbook, para esse estilo que a gente fez. E não tem segredo, você monta o setup de luz. Acho que ali eu usei 1, 2, no máximo 3 configurações de luz. A primeira, se eu não me engano, foi com o fundo bem claro, tá? Que é uma coisa bem de catálogo, né? De site ou para revista. E depois eu fui deixando mais escuro, né? Tirei os flashes do fundo para deixar um pouco mais escuro, que é como eu realmente curto. E no meio disso eu consegui fazer algumas fotos artísticas, né? Então, eu costumo falar, né, que eu recebo para brincar de fotografar. No meio do ensaio, eu sempre faço algumas coisas mais artísticas, né? E, logicamente, isso não seria possível se eu não tivesse modelos possibilitando isso, né? Facilitando o meu trabalho, né? Sem que a direção fique travada, né? Então, pra moda, o importante é que a modelo tenha experiência. Hoje em dia tem muita modelo que ela não é uma modelo de passarela ou de agência, mas ela já é desenvolta e ela começa a fazer algumas fotos, as marcas se interessam e ela pula uma etapa e acaba já mandando super bem nas fotos, né? Tanto nas fotos quanto no vídeo. Não são todas também que vão mandar bem nas fotos e nos vídeos. Tem modelos que mandam bem só em foto, outras só em vídeo e algumas nos dois, né? Que era o caso dessas duas modelos, né? A Amanda e a Tati, né? A Amanda eu já tinha feito alguns trabalhos antes com ela, né? A Tati foi a primeira vez e as duas arrebentaram, né? Vocês viram o resultado. Bom, sobre equipamento, luz, eu usei basicamente uma 85mm na maioria, né, 99% das fotos. Em algumas eu usei uma 28-70 do kit, mas a 85, se eu tenho o recuo necessário para pegar de corpo inteiro, eu geralmente vou usar a 85, né, de corpo inteiro, para ter essa imagem mais proporcional possível, né, é o que eu sempre uso, mas não quer dizer que eu não possa usar a lente do kit, porque ela vai até 70mm, né, vai muito próximo do que tem a 85, e a 85 ela é 1.8, a 28-70 ela é 3.5, 5.6, mas quando eu fotografo em estúdio, eu sempre fecho em de F9 a F11 ali, então o problema com luz, né,
eu precisar de uma lente mais clara, não é necessário, né? Porque o flash está compensando isso. A não ser que eu vá fazer alguma coisa com LED, aí sim é interessante ter uma lente mais clara, mas fora essa situação, eu sempre vou utilizar o F bem fechado, então pouco importa a lente ser clara ou não. A 85, logicamente, é mais nítida, é muito mais nítida. A 28, podem ver pelos exemplos que eu vou mostrar aí pra vocês, a 28 fica muito, muito próxima, né? Em questão de nitidez, porque o F tá muito fechado, né? A partir de F8 ali, qualquer lente vai te entregar um resultado bem nítido, né? A câmera que eu utilizei foi uma 7.3, velha de guerra, né? Sempre utilizando ela, né? Recentemente eu também tô utilizando uma 7C, que é a câmera que tá me filmando, inclusive com a 35 F2 da Yongnuo. Vocês já podem ver, né, que é a lente que eu fiz o review no meu último vídeo, então o autofoco aí é bem interessante, para quem ainda tinha dúvida da capacidade dessa lente. Então os meus comentários sobre essa lente já estão no último vídeo. Ainda falando sobre fotografia, eu sempre tento começar o ensaio com essas fotos mais abertas, certo? Geralmente o cliente vai querer uma mais aberta do corpo inteiro, uma acima do joelho ali, cortando acima do joelho, e uma um pouco mais fechada, né? São 3 fotos basicamente que eu prometo pro cliente, mas eu faço essas 3 primeiras e vou tentando fazer alguns ângulos diferentes para eu ter material até para eu postar no meu Instagram, um material diferenciado, e também porque o cliente merece ter um material diferenciado, né? Eu não vou dar 3 cliques ali fazendo uma aberta, uma fechada e uma close e acabou. Não, eu sempre tento fazer um material mais legal, porque o cliente vê valor nisso. Pelo menos é a visão que eu tenho. Sei que existem muitos fotógrafos que fazem lookbook, que eles simplesmente, às vezes até colocam no tripé, né? Fotografam, dão 2, 3 cliques ali, 5 cliques no máximo, e tá pronto o trabalho, né? Eu tento sempre criar alguma coisa em cima. Também, se tiver um banquinho, alguma coisa ali, eu tento usar junto, para também ter um ângulo diferenciado, né? Como em algumas fotos eu fiz. E sempre vario entre o carão, né? Geralmente moda é o que pede, né? O carão da modelo. Mas se ela tem uma facilidade, tem um sorriso bonito, também incluo isso, porque dá uma variedade interessante pro material. Tem movimento, peço pra modelo virar e fazer o olhar, porque às vezes ele funciona melhor do que você apenas parado ali falando pra modelo. Então isso a gente sempre tenta extrair o melhor. Bom, o setup de luz que eu usei nesse dia, no caso as primeiras fotos com o fundo branco, né? Foi um beauty dish, 2 tochas, uma de cada lado no fundo, né? Com um softbox bem grande para iluminar perfeitamente o fundo, e na frente mais um softbox mais mirando para os pés, para que fique homogêneo, né? Porque apenas o beauty dish ele vai iluminar mais a parte de cima e os pés ele vai ficar um pouco faltando essa parte. Aí mais lá depois do 10º look a gente começou a fazer, né? Eu tirei essas luzes do fundo, né? Para não ficar branco o fundo, e deixei aparente, né? Propositalmente a sombra da modelo, porque eu queria mesmo essa pegada, esse estilo que deixa uma coisa mais dramática, né? Se você vê em algumas fotos, próximo dessa luz que eu tenho aqui, né? A luz 45 graus aqui pegando na maior porção do rosto, mais um pouco de sombra aqui, né? Uma sombra mais acentuada no nariz. Então eu acho que esse tipo de luz, que é o que eu uso em 90% do tempo, funciona muito, muito bem, e mostrando o fundo mais cinza, né? Era um fundo branco, que ele, por causa da luz, ele fica mais acinzentado, e quando era de corpo inteiro, mostrar bem certinho lá a sombra da modelo, que fica bem legal também. Depois eu fui adicionando algumas coisas, né? Que é um clássico já do que eu tenho feito, que é colocar um snoot, né? Mais ou menos 45 graus, só que nas costas, para pegar um pouquinho aqui do cabelo, para ele dar um charme especial pra foto, né? E quebrar um pouquinho dessa dramaticidade da foto. Uma outra coisa que eu gosto muito de fazer é mostrar o cenário além do fundo totalmente homogêneo, né? Branco. É legal ter essas fotos, eu gosto muito também, com o fundo todo homogêneo e a modelo de corpo inteiro ali aparecendo, mas eu também gosto de mostrar, assumir, né, o estúdio. Nesse caso, esse estúdio que eu faço, ele não é muito largo, então acaba sendo um espaço que você vai usar para 1, 2 pessoas no máximo, e tem o teto baixo. É uma coisa que você tem que pensar também no estúdio, que você sempre vai alocar de acordo com a proposta, né? Se fosse uma coisa para muita gente, já alocaria um estúdio que tivesse uma parede muito grande, um teto muito alto, né? Tudo vai da proposta, mas aqui eu achei que combinou perfeitamente. Bom, já falei um pouquinho sobre foto, agora sobre vídeo, né? Vocês viram esse meu fashion film? Eu acredito que foi um dos trabalhos mais legais, né? Um dos resultados que eu mais me senti satisfeito, porque ele tem várias, ele é de 1 minuto, mas ele tem várias, né? A cada 10, 15 segundos ele muda, digamos, a proposta. Eu acho que consegui deixar uma coisa bem badass, né? Faz sentido com a música, o estilo. Então quando eu tava filmando,
isso, eu já falava pra modelo, ó, quero atitude. E daí a modelo, como eu falei, né, tô me repetindo várias vezes, mas ela já sabe o que tem que fazer, né, já chega encarando a câmera, né. Aí eu faço takes mais dinâmicos pra lá e pra cá, uns takes mais de baixo. Aí começa a brincar com a luz, né, porque nesse estúdio que eu faço, ele geralmente me dá todas as luzes e os modificadores pra flash. Então, geralmente, para vídeo, eu que levo os meus LEDs, né? Eu tenho uns LEDs bem simples aqui, mas que funcionam muito, muito bem se eu tiver um local pequeno para realizar a filmagem, né? E nisso eu acabo brincando bastante com a luz, até que eu utilizei para esse ensaio a própria luz guia do flash. Então, quando eu desliguei as luzes e ia ligar no meu LED, né? Ficou acesa só a luz guia do flash, e daí eu já pensei, não, vou usar, e daí eu jogo uma outra luz no fundo para dar essa tonalidade interessante, e foi o que tem em boa parte do vídeo, né? Tem bastante, quando eu jogo o azul no fundo, misturo. Em um outro take eu usei um vermelho para dar aquele tom de urgência, né? Aquela coisa mais, um perigo iminente. Em vários momentos pedi para o meu assistente ficar tremendo um LEDzinho que eu tenho, um quadradinho pequenininho, para dar essa coisa de luz falhando. Então eu sempre tento brincar com a luz ali para chegar num resultado um pouco mais artístico, né? Não só aquela luz chapada que não te dá profundidade, né? Que não te dá nada criativo para você brincar. Nessa época eu tava apenas com a 2870 full frame, né, do kit, a 85, mas eu também tenho uma lente crop e que eu uso muito na A7 III, né, que ela cropa automaticamente o sensor, também é estabilizada, né, que é a 35mm 1.8 OSS, que ela fica com uma distância focal de mais ou menos 50mm, então eu acabo usando ela 90% do tempo. Inclusive vou deixar a análise, né, dessa lente aqui em cima, no card, para vocês verem, que é uma lente muito bacana, entrega, principalmente para vídeo, entrega muito bem. Muita gente me pergunta, né, porque eu me preocupo tanto com foco automático para vídeo. Tem muita gente que é daquela pegada antiga, não, é só usar a lente manual, é só aprender a focar manualmente. Mas eu prefiro trabalhar com foco automático. E em alguns momentos desabilitar o foco, né, coloco ali um botão para desabilitar o foco. E em alguns momentos vocês vão ver que eu tô entrando, saindo de foco, porque aí sim eu quero aquela proposta, quero aquele foco doce em alguns momentos, né. E sobre vídeo é mais ou menos isso, né, falei um pouquinho sobre foto, sobre vídeo, vou falar um pouquinho sobre edição, mas antes eu queria falar pra vocês já se inscreverem aqui no canal, deixar o like. Esses vídeos dão trabalho pra fazer, né, principalmente na edição ali. Então seria interessante se vocês pudessem divulgar, mandar pra galera que gosta desse tipo de assunto. E também me sigam lá no Instagram, tá, @JoãoMaierOficial. Eu também tenho uma página só de casamentos, que é @umaviagemnotempo. Então, se vocês puderem me seguir lá, seria excelente. Eu faço esses vídeos todos no improviso, não tem roteiro, não tem nada, só às vezes, né, eu deixo alguns tópicos ali, mas hoje tá totalmente no improviso, então pode ser que eu esqueça alguma coisa, tá? Ou cometa alguma gafe, então fiquem à vontade aí nos comentários. Mas vamos falar de edição. Bom, sobre edição eu vou falar pra vocês, mas eu vou ficar olhando aqui um pouco pro lado, porque eu vou estar assistindo o vídeo pra ir comentando, porque eu não, assim, de cor não vou lembrar tudo que eu fiz. Se eu ficar olhando um pouco pro lado e voltar, é porque eu dei play, assisti, pausei e voltei pra falar, beleza? Bom, em basicamente todos os meus vídeos eu sempre deixo Black Pro Mist, um efeito de Black Pro Mist, né? Eu não tenho o filtro específico, mas eu simulo e fica muito semelhante, né? Pra não dizer igual, com a vantagem de você poder colocar e tirar a hora que você quiser, no take que você quiser. Eu já falei disso aqui nesse vídeo aqui, vocês podem clicar aqui pra assistir, simulando o filtro Black Pro Mist. E não só isso, eu também ensino em outro vídeo como utilizar o plugin Magic Bullet, especificamente o Lux, para vocês conseguirem fazer esse e muitos outros efeitos. Eu também utilizo uma simulação de ruído de filme, que dependendo do trabalho eu coloco mais ou menos agressivo, mas geralmente eu deixo ou um ruído de câmera full frame, de filme, ou de Super 35, né, que seria o APS-C, para dar um aspecto mais artístico. E o Black Pro Mist, eu utilizo ele para dar esse glow nas highlights, mas eu também utilizo para ele deixar tudo um pouco menos nítido, porque o cinema ele é menos nítido. Ele tem muita informação, mas ele tem menos nitidez do que as câmeras digitais hoje em dia produzem, então eu sempre tento deixar esse look. Passando pro próximo ponto aqui, eu coloquei no começo do vídeo um vidro quebrando, que eu achei que fazia sentido, porque elas estavam chegando, digamos, quebrando tudo. Eu coloquei um vidro quebrando aqui porque eu achei uns overlays interessantes, né? Então, muitos dos efeitos aqui que eu tenho aqui vão ser overlays, que você pega um vídeo específico que ele foi filmado, digamos, no escuro, certo? Um vidro quebrando. Como que eles fizeram? Colocaram no escuro,
jogar a luz só no vidro e quebrar o vidro. E aí você pega esse take, coloca em cima do teu vídeo, coloca ou em screen ou lighting, né, em vários modos de opacidade, e ele vai fazer esse efeito. Posso fazer um vídeo especificamente sobre overlay, mas é basicamente isso. Aqui eu também utilizei no começo umas filmagens de câmera, digamos, super rápida. Começa a filmar e puxa muito rápido, com várias luzes, ele dá aquela distorção e o resultado é bem interessante. Eu também gosto de utilizar muito o efeito de Super 8 em algumas partes. Aqui no caso, quando a modelo tá se olhando no espelho, eu fui lá, não, continue se olhando no espelho, e fui filmando. E depois eu coloquei um ruído muito agressivo, e esse quadro, todo esse estilo Super 8 de ser. Uma coisa que eu uso bastante é, eu quero uma ação, vamos supor, eu vou subir da perna pra modelo, eu utilizo um speed ramp ali, né? Eu acelero e paro, mesmo que eu não tenha câmera lenta, né? Eu também utilizo bastante isso, né? Super rápido e para numa câmera lenta, mas eu também utilizo para ser uma coisa mais, digamos assim, 300% de velocidade para 100%. Eu gosto de utilizar isso bastante. E nesse vídeo eu não coloquei tanta câmera lenta, porque quando é mais pegada eu prefiro que seja assim, sem tanta câmera lenta, porque daí ele não tem tanto impacto se eu colocar muita câmera lenta. E a cada momento, né, eu sempre tento ali, coloco 1, 2, 3 quadros e coloco uma transição, porque ele dá uma melhorada no ritmo do vídeo, certo? Ou eu coloco um efeito, ou eu coloco um Super 8, alguma coisinha de tempos em tempos ali eu vou colocando para que fique mais interessante para quem tá assistindo, né? Sempre ter aquela novidade pra pessoa que tá assistindo, porque vídeos de 1 minuto, 45 segundos já se tornaram uma coisa longa para assistir. Então, se você não engajar a pessoa para assistir, ela vai pular o vídeo. Então eu sempre tento deixar o mais dinâmico possível, com coisas novas aparecendo a cada momento. E em certa parte ali do vídeo, mais ou menos em 26 segundos, a música muda bastante, e aí eu coloco uma coisa bem viajada mesmo, uns quadros dentro de quadro, a modelo duplicada, um outro ruído de câmera bem antiga, bem agressivo, várias coisas na tela. Tem essa coisa do olho, né, que eu já tenho feito em alguns vídeos, tô tentando deixar minha marca registrada aí, que eu achei legal, e também com esse barulhinho ficou interessante. Uma coisa interessante também, não só manter o ângulo reto, mas também mexer, que eu fiz em alguns momentos ali. Então, além de você estar andando com a modelo assim, você, dentro do assunto, você também brincar com a angulação da câmera, isso também deixa diferenciado o vídeo. Eu coloquei ali bem no finalzinho a marca, né, o nome da coleção, a marca, com o efeito Super 8, e no final queimando, né, uma página ali. E é mais ou menos isso. Eu acredito que foi um trabalho que me deixou bem feliz com o resultado, tanto as fotos quanto os vídeos, né. Eu consegui imprimir nas fotos uma autenticidade, né, uma cor mais legal do que simplesmente a cor real do produto, né, porque geralmente quando você quer colocar uma cor diferenciada, você quer que a pele fique legal, você quer que, geralmente eu deixo highlights ali, puxo pra baixo nas curvas para ele dar essa coisa mais lavada, mas a cor em si, né, você quer eu quero um verde específico, só que daí, e se a peça tem um verde? E se o teu preset ali, ele mexe nos azuis e tem coisa azul no vestido, no biquíni, na roupa que você tá fotografando, você acaba, não, aqui eu não posso mexer, isso te impossibilitando, né, de você fazer uma cor diferenciada. Mas como todos os biquínis eram pretos, né, então eu consegui brincar bastante, que é destacar a pele da modelo, colocar ruído e brincar muito com essa estética. Então fiquei bastante feliz, tanto com o vídeo quanto com a foto, mas foi cansativo, acabei trabalhando 4 horas. Foi uma coisa trabalhosa, mas que ficou, na minha opinião, bem legal. Bom, falei muito, certo? Nem faço ideia de quanto tempo vai ficar esse vídeo. Bom, pra quem não sabe, eu dou aulas online, né, via Skype ou Zoom, tanto faz a plataforma. Se vocês tiverem interesse, é só vocês me mandarem um direct no Instagram. Também, pra galera da região aqui, né, que tiver interesse, eu posso dar aula presencial, né, um mini workshop ali, ensinando na prática, né. A gente pode chamar uma modelo pra ser ou fotografada ou filmada, produzir um material ali, mostrando como que eu faço, né. Então, se vocês tiverem interesse, qualquer pessoa que tiver interesse, pode me mandar uma mensagem lá no Instagram, a gente conversa, acerta todos os detalhes. Vou pedir novamente para vocês darem uma olhadinha nos meus presets, né, que são coisas que eu uso no dia a dia, né, e o LUT também, né, que é, inclusive nesses vídeos do YouTube que eu uso aqui, eu sempre coloco, mesmo que seja numa porcentagem baixa de cor, para não ficar tão agressivo, eu sempre uso. Não se esqueça de dar uma passada lá na lojinha dos mares, fala que vocês vieram pelo meu canal e que querem usar o meu cupom de desconto, certo? Pois deixa um comentário aqui falando o que vocês compraram e tal. Então é isso, beleza? Valeu, falou!